Eu vou chamar a Cris para fazer a leitura para a gente. E enquanto ela está vindo aí, você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 16, tá? Eu abri a Bíblia aqui, já está aberta. Ok? Mateus capítulo 5, verso 16. Amém? Vou chamar a Cris para ler, para ficar mais bonito esse lugar aqui. Amém. Olá, boa noite, queridos e queridas. Como vocês estão? Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos vocês. Espero que estejam bem, com saúde e sua família. Continuemos em oração por todos os enfermos. Amém? E a palavra nessa noite se encontra em Mateus, capítulo 5, no versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, queridos. Amém. A versão que a Cris leu é uma versão da Bíblia na linguagem de hoje. Na versão tradicional diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Ao Pai de vocês, é verdade. Ao nosso Senhor. Irmãos, a conversa hoje, o bate-papo, né, esse momento carismático, que eu sempre digo, sempre há de ser um momento curto, enxutinho, mas eu espero que seja bem objetivo, mas suficiente para tocar o seu coração, para dar a você as respostas que você tem pedido a Deus. Não sei o que você tem vivido aí, não sei as lutas que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei: Deus continua cuidando da sua vida, Deus continua guiando os seus passos, Deus continua pastoreando a sua caminhada, e a graça de Deus, desse Deus misericordioso, Pai sempre presente, está aí juntinho da gente, certo? Nos ensinando passo após passo, para a gente, trilhar o caminho certo até o dia do Senhor, é verdade. Os dias não estão sendo fáceis? Não tá. Parece que está ficando mais difícil, né? Quando a gente liga a TV, os profetas do Apocalipse já estão por aí, soltinhos, certo? Porque, irmãos, olha, repare uma coisa interessante. Desconstruir é mais fácil do que construir. Eu brinco comigo mesmo na minha cabeça. Por que eu digo isso? Se alguém me der um punhado de madeira, certo? Se alguém pegar e me der toda a madeira recortada e trabalhada para eu montar uma cadeira, certo? Eu não sou marceneiro, certo? Não sou da área, ok? Mas se alguém disser assim: pastor, tá aqui, olha, o assento, o encosto, os quatro pezinhos, as quatro perninhas da cadeira, tudo bonitinho. O senhor só tem que fazer o seguinte: encaixar tudo bonitinho, cada encaixe no seu lugar, colocar o assento, tá feita a cadeira. Legal. Eu certamente vou demorar um tempinho, ainda que seja fácil reconhecer o que é assento, o que é encosto, direitinho, vou achar lá o jeitinho de montar e vai lá me dar o trabalho de fazer a cadeira. Terminada a cadeira, deu um certo trabalho para fazer, certo? Agora, para desconstruir a cadeira é muito mais fácil, não precisa de muita coisa, não seja para você desmontar, certo? Seja educadamente ou não, ou de forma deseducada, certo? Ou seja, para você fazer o trabalho, deu lá, ainda que você seja um marceneiro extremamente habilidoso e você chegue lá e monte tudo direitinho, rapidinho. Para quebrar é mais fácil, certo? Basta segurar ela pelas pernas e quebrar ela em algum chão por aí, em algum lugar, certo? Por quê? Porque, irmãos, dá trabalho construir, dá trabalho edificar, dá trabalho educar, certo? Dá trabalho amar, dá trabalho, certo? E se você quer estragar um relacionamento, certo? Você fácil arruma palavras destrutivas, arrumações destrutivas que abalam um relacionamento rapidinho. Se você quiser ofender alguém, não precisa ir muito longe não, tá certo? Às vezes a gente ofende, a gente magoa, a gente desconstrói com atitudes simples, certo?
E às vezes pequenas atitudes, como diz a palavra, é como a língua, que é como, certo? A força que a língua tem, né? Como uma pequena labareda de fogo que bota fogo numa floresta inteira. Pois é, às vezes uma pequena atitude, ela consegue desconstruir uma série de coisas. Você consegue imaginar aí o que uma fofoca pode fazer, o que uma notícia maldada ela pode fazer, o que uma fake news pode fazer, tá certo? Pode destruir algo que foi edificado às custas de muita honestidade, de muita luta, de muito empenho, é verdade. Então, o convite hoje para mim e para você, certo? Para a gente dar o convite é para que a gente brilhe, veja, o que Deus quer que a gente nesse mundo, irmãos, o convite é esse, para que a gente faça brilhar essa luz que está em nós. Que luz é essa? É Jesus de Nazaré. Eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim jamais andará em trevas. Pronto, irmãos, é essa luz que quer brilhar para o mundo que nos cerca. E vai continuar o tempo todo insistindo, apesar do mundo estar andando do jeito que está. Apesar dos profetas do Apocalipse estão por aí, ligue a sua TV e você vai ver, no dia tal, daqui a 15 dias, vai ser o colapso total. Vai não, meu irmão, vai não. Eu não recebo essa palavra de derrota, de desgraça da boca de seu ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus maravilhoso. Daqui a 15 dias vai estar tudo resolvido. Daqui a 15 dias esse país vai estar em paz. Daqui a 15 dias essa moçada que anda por aí proclamando a desgraceira, certo? Vão ficar sem ter o que falar, porque esse Brasil, irmãos, nosso país é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Daqui a 15 dias você está melhor, daqui a 15 dias você está mais forte, daqui a 15 dias você está mais fortalecido, é assim que tem que ser. Então essa luz, certo? Essa luz, ela tem que brilhar para o mundo. O convite é esse aí. Enquanto um mundo de gente por aí, ao invés de olhar para a solução, está olhando para o problema. Não que a gente a gente tenha que fazer de conta. Olha, irmãos, a palavra de Deus não nos convida a sermos alienados do mundo, não. Nós não somos do mundo, mas estamos nele. E se estamos aqui, somos convidados a fazermos as coisas certas. E fazer a coisa certa, irmão, é a gente dar a resposta certa para aquilo que o mundo nos oferece. É isso aí, é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Quais são as escolhas que eu devo fazer? Que escolhas, quais as respostas que eu devo escolher para dar? Para o mundo que está me oferecendo o tempo todo, certo? Fazendo apologia da desgraça, do caos social. Olha, irmãos, o perigo é iminente, é grande, o perigo sempre teve. Você, até sem Covid, a gente sai na rua, tropeça, bate a cabeça numa pedra, numa guia de calçada, pode acontecer o pior. Pode morrer? Pode, claro que pode morrer, certo? Mas pode se acidentar, entende? Então a gente precisa entender, irmãos, que o mundo está aí nos cercando com seus apelos, o mundo está aí nos cercando com suas incongruências, mas de alguma forma o mundo espera de nós, que somos os servos de Deus, nós que somos a igreja do Senhor, as respostas certas para dar. A gente precisa entender, irmãos, que ao longo dessa caminhada em que esse mundo de notícias querem nos alcançar para nos afetar, para nos entristecer, para nos colocar para baixo. Eu há pouco tempo estava aqui no meu prédio, desci agora há pouco para assinar uns documentos da igreja e no elevador me encontrei com um vizinho querido que há algum tempo atrás foi vítima de um acidente de automóvel aqui em Recife, que ficou muito falado. Um jovem vinha alcoolizado numa rua do Recife e cruzou o sinal vermelho, abalroou o carro dele e nessa batida acidentou a família, teve vítimas e enfim, isso tudo mudou a vida desse rapaz. Me encontrei com ele ali no elevador, ele vinha descendo e aqui a gente tem por política não entrar nos elevadores onde tem outras pessoas, mas ele estava, quando ele foi descendo, ele mora num andar aqui um pouco mais acima do meu,
E ele dizia, e quando ele me viu, ele pode entrar, sem problema. Aí eu entrei no elevador, aceitei o convite e fui ali, ele lá no cantinho de lá e eu lá no cantinho de cá, certo? Porque às vezes a gente na rua passa mais perto de outras pessoas, ele disse, eu estou bem, eu digo, eu também. Estamos aqui, e ele dizendo o seguinte, olha meu velho, aquele acidente, ele falou assim, olha, eu nem troquei nem toquei no assunto, obviamente, né? Já faz tanto tempo, não queria, mas a gente tem orado por Miguel. E aí eu disse, olha, né, a gente está aí escapando, fazendo, né, procurando tomar as atitudes certas para a gente não ser apanhado por essa virose, porque afinal de contas ela é muito covarde, né? Ele disse, olha, minha mãe mesmo tem 90 e poucos anos, pegou Covid, passou uma semana no hospital, saiu, olha que coisa linda, certo? Ao passo que outros muito mais jovens entraram no hospital e não saíram, certo? Foram para os braços do pai. O que é isso? Não sei, irmão. Sabe o que é isso? Eu sei, de certa maneira, eu não tenho a resposta médica, mas a resposta é essa, é soberania de Deus. Vou fazer o quê? Não pertence a mim. Então, irmãos, aí ele foi e disse assim, olha, Pompeu, aquele acidente poderia ter desgraçado a minha vida, mas eu não aceitei isso. Não aceitei, certo? Eu estou vivendo, eu estou vivo e estou na luta, certo? Não estou me agarrando em qualquer corrimão de escada por aí não, meu velho. Eu estou na luta, eu digo, que bom, meu irmão, fico feliz de ver você assim. E saí daquele elevador feliz, certo? Com a atitude, né? Com essa atitude interior do meu amigo, meu irmão, certo? Diante da vida que foi, olha, ele foi literalmente surpreendido com um desastre familiar, por conta de um acidente de automóvel que ceifou praticamente quase a família dele toda. Então, irmãos, quais são as respostas que a gente tem que dar para o mundo que a gente está vendo hoje, que está vendo aí, da maneira como está, certo? Que respostas a gente tem para dar, ok? O que é que eu ofereço, né? O que é que eu devo escolher? Porque, olha, irmãos, vamos lá. Em tempos de pandemia, e chegando daqui a 10 dias, nós vamos fazer um ano desse arcabouço dos cuidados relativos a essa virose que está botando o mundo inteiro dentro de casa. Quando se pensava que tudo estava acabando, começou uma curva de novo e está por aí, tá certo? Assustando, tá assustando, mas não tirando de nós a esperança. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança viva. Amém. E é por isso que eu não aceito. Não aceito as pessoas que dizem, amanhã vai piorar não, amanhã até pode, mas não vai não, porque eu não cheguei lá ainda, e quando eu chegar lá, se tiver pior, eu vou lutar mais, e se no outro dia tiver pior, eu vou batalhar mais ainda, vou fazer melhor, para que no dia seguinte a coisa seja de fato aquela pela qual eu tenho lutado e você também. Então o que a gente faz, irmãos? Porque o mundo está precisando de gente que saiba dar as respostas certas. Porque se uma coisa a gente está vendo por aí, é um bando de gente que acha que sabe, certo? Querendo dar opinião na vida dos outros que também não sabem o que fazer. E aí como é que a gente faz? Como é que a gente responde a esse mundo de gente, alguns até arrogantes, querendo dizer como o outro deve fazer, mas não sabe nem o que tem que fazer para a sua própria vida, mas quer dar conselho, quer dar a receita do que o outro deve fazer e se esquece do que você deve fazer. Não adianta eu dizer a você, tome sua precaução, certo? Tome seus remedinhos para você, coma, se alimente bem, use máscara, não sei o que. E se você daqui a pouco se encontra comigo no meio da rua, tô lá, eu completamente desprotegido. Que papo é esse? Olha, irmãos, dentre nós, os da fé, esse negócio de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. Isso é coisa do mundo. O mundo tem um discurso e outra prática. Nós que somos da fé, a gente tem que ter um discurso e a prática um afinadinho com o outro. Então, se a gente quer ser luz, né? Se a gente quer ser luz, a gente precisa saber como andar, a gente precisa saber quais as respostas, né? O que a gente deve escolher. No Evangelho de João, lá no capítulo 12, diz lá no verso 26, palavras do próprio Jesus, quando disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, nós temos para onde ir. Nós não estamos na escuridão, presta atenção. O mundo está do jeito que está porque o mundo está mergulhado nas trevas.
Mas nós que somos da fé, nós não estamos sucumbindo na escuridão, amém. Por quê? Porque nós somos o que a palavra diz, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, irmãos, é isso aí. Vós sois o sal da terra, sabe o que é isso? Gente como você, querido, querida, gente como eu, certo? Com todos os nossos defeitos, nós estamos aqui para dar tempero, para dar gostinho para o mundo, para dar um temperinho para a vida. É gente que tem um sorriso no lugar da ofensa, é gente que tem o abraço, hoje não pode, é verdade, o abraço tem que ser assim, ó, à distância, não tem problema, mas ainda assim está expresso, amém. É o carinho, amém, amém, amém. É o carinho, é o amor, certo? É a fraternidade, é isso aí. Então, enquanto o mundo está querendo trocar tapa, a gente está querendo trocar amor. Agora, sal para ser sal, ele precisa estar onde? Ele precisa estar fora do saleiro. Não adianta nada o sal dentro do saleiro. Se você não usar, ele vai ser sal lá dentro. Que diferença ele faz ali? Não adianta você ser o cristão que você é apenas dentro da sua casa. O mundo lá fora quer ver você, certo? E luz para ser luz, irmãos, não se coloca embaixo de uma cama, certo? Não se esconde debaixo da cama. Se coloca onde? No velador, para que possa, ó, iluminar tudo ao seu redor. Então o que a gente faz? A gente faz como diz a gente precisa meditar na nossa caminhada de vida para que a gente tome, as decisões adequadas e faça as escolhas certas para dar as respostas certas para o mundo. Tem uma frase do Ed Louis Cole que ele diz o seguinte, que o nosso relacionamento com as outras pessoas, ele é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Ele está certo, de certa maneira é isso aí. Quando você se relaciona bem com Deus, você sempre tem a resposta certa. Você sempre tem a maneira certa de tratar com as pessoas. Por quê? Porque Jesus fez isso. Ele soube se relacionar. Sendo ele Senhor dos senhores, tendo ele poder sobre todas as coisas, ele foi sempre amoroso. Então, como é que a gente faz? Qual é o nosso proceder para que a gente faça, para que a gente escolha as respostas certas para dar? Primeiro passo, diante desse mundo irritado que a gente está vendo hoje, está todo mundo irritado, irmãos. É assim, o pavio do povo está desse tamanho e olha, para não dizer que tem gente por aí sem pavio, o pavio já era. Não pode nem aproximar com o calor que já está explodindo por qualquer coisa. Dia desse a gente assistiu aqui na TV uma pessoa que perdeu as estribeiras dentro de uma sorveteria. Meu Deus, você consegue imaginar numa sorveteria onde a pessoa vai ali tomar um sorvete gostoso para refrescar a boca, para sentir um saborzinho gostoso do seu sorvetinho preferido e você ali arrumar uma confusão? Consegue imaginar um negócio desse? Pessoas trocando tapa, certo? Pessoas brigando umas com as outras, se agredindo na piscina de um resort, por exemplo, um lugar onde a pessoa está ali para descansar, para sossegar. Não, mas tem gente que está ali, nada, meu irmão. A pessoa está lá para fazer confusão. Aí vai para a bebedeira, vai para, certo? Mete a cara na cachaça, para quê? Certo? Para esquecer do mundo e agredir as pessoas. Isso é o que a gente está assistindo. Então o que a gente faz? Quando o mundo vier irritado para cima de você, querido, querida, ofereça, responda com paciência. Amém? Responda com paciência. A palavra é essa. Tenha paciência. Seja uma pessoa simples. Escolha a simplicidade da paciência. Olha, irmãos, para a gente ser simples, é preciso você ter coragem, é preciso você ter fibra, para você ir de encontro a essa irritação que está no mundo inteiro aí por fora. Todo mundo de pavio curto, todo mundo na ponta dos cascos. Eu também estou um pouco, tem hora que eu também fico, tá certo? Quando eu estou sentindo assim, eu me aquieto no meu lugar. Para quê? Para não falar com ninguém, para não dar nenhuma resposta atravessada desnecessariamente. Mas o senhor não disse que não está saindo, pastor? Pois é, eu estou falando isso aqui dentro de casa, para não dar uma resposta, para não magoar minha esposa, meus filhos. Estou ali, certo? Pensando nas coisas e resolvendo mil mundo de coisas. Minha igreja está mudando de endereço. Todo dia a gente fica preocupado, o que vai, o que não vai, o que vai ficar, como vai mexer. Aí a gente preocupado com as coisas. Por quê? Porque a gente não pode aglomerar as pessoas lá. Eu fico preocupado com a saúde das pessoas. Gente, 2, 3 pessoas somente, cada uma longe da outra. Estamos fazendo tudo com aquele trabalho de formiguinha, devagarinho, bem devagarinho, para não expor ninguém. Por quê? Porque nós também somos responsáveis. Então, essa responsabilidade que pesa sobre os meus ombros como muita responsabilidade pesa sobre os seus ombros também, isso tudo mexe com a gente. Mexe.
E tem hora que a gente fica de tanta responsabilidade com vidas que são preciosas para Deus. Então nós precisamos, irmãos, precisamos de verdade assumirmos as nossas responsabilidades diante da vida, e quando o mundo irritado vier para cima da gente, a gente escolha a simplicidade de Jesus de Nazaré e ofereça essa paciência tão preciosa. Onde é que a gente encontra coragem para isso? Ah, meu irmão, encontra na fé. Você vai encontrar coragem para isso quando você perceber que, se você tiver paciência, certo? Se você escolher a simplicidade de uma atitude pacífica, você não vai precisar brigar com o mundo, porque o mundo parece que está assim, qualquer coisa as pessoas estão... E a resposta, irmãos, as respostas estão sendo assim, exageradas, tá certo? As pessoas estão respondendo, né, de uma maneira muito mais agressiva. Por quê? Porque estão né, é como se estivesse culpando o outro pela realidade que você está vivendo. Irmãos, não é isso não. O seu colega do lado, o seu vizinho, a pessoa que trabalha ali perto, ela não é culpada da sua realidade. Ela está enfrentando a realidade com a mesma dureza, a realidade dura que você também enfrenta. Quem sabe até está enfrentando essa realidade com mais dificuldade do que você. Então a gente tem que entender os limites, entender que as pessoas também têm seus limites. E se a gente aprender da forma correta, nós vamos fazer sempre a escolha certa, escolher sempre a resposta certa para dar. Sem pessoas simples, irmãos, sem pessoas, né, que escolham, né, olhar para a vida do outro com um pouco mais de compaixão, entendendo que às vezes a pessoa está ali, né, que já explodiu, aí você, ó, tá bom, meu irmão, tá certo, vamos embora, vamos sair, certo? Não escolha o embate, ele não vale absolutamente nada, certo? Você vai lutar por aquilo que de verdade é importante. Lute contra os impulsos do seu coração, aí vale mais, tá certo? Mas o impulso do coração dos outros para agredir, certo? Para agredir verbalmente ou fisicamente, sai de junto, a palavra é essa, certo? Agora, se você escolher a coisa certa, se você, né, escolher a resposta certa, você vai ter bênçãos com tudo isso. Por quê? Porque você vai ter paz. Você vai entender que o seu testemunho com certeza vai contagiar o coração de outras pessoas. Por que não dizer que o seu testemunho valioso não vai influenciar também a escolha que outras pessoas possam fazer? E tudo isso, e aí nessa multidão de contágios você vai ver o quê? Você vai ver a igreja fazendo o seu trabalho. Por quê? Porque a igreja do Senhor é você. Você entendeu? Então o mundo pode querer avançar com a sua irritação para cima de você e você está ali, sossegado. Por quê? Porque o Senhor é teu escudo. É Deus quem vai dar a resposta. A Bíblia tem um verso que diz assim: ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Sabe de que ele está falando? De você. Ai daquele que mexer com você. Mexeu com você, querido, querida. Mexeu com o papai, mexeu com seu pai, sabe? E o seu pai não é nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pois é. O legal, queridos, é que ele não age como a gente. Ah, eu vou para lá, vou esmagar como uma barata. Nada disso. Deus, quando trata com amor. Meu irmão, vá para casa, sossegue. Tenha paz no seu coração, meu velho. Certo? Tenha paz no seu coração, minha irmã. Vá, vou orar por você. Pronto, vou orar por você. Amém. Ofereça a resposta certa, porque Deus vai lhe abençoar. Amém? Em segundo lugar, quando o mundo confrontar você, certo? Com essa arrogância própria de quem muitas vezes acha, como eu falava no início da nossa conversa, né? Com essa arrogância de quem acha que tem a resposta para tudo, certo? Porque o mundo, olha, o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está assistindo um mundo de gente botando a culpa em tudo, nos outros. Ninguém diz assim, olha, a culpa é minha também. Eu ainda não vi um para dizer assim, olha, a culpa é minha, certo? Quando eu abro aqui meu tablet, vou para a internet, ver algumas reportagens, aí a gente vê a galera botando a culpa nesse, naquele, não sei o que, o culpado é esse, o culpado é aquele, não sei o que, e tome fazer, cada um fazendo sua política, certo? De acordo com a sua postura pessoal. Amém, a gente entende e respeita, é verdade, mas a gente fica abismado de ver o volume de pessoas se agredindo gratuitamente,
sem o menor sentido, apenas para confrontar o mundo com essa popularmente conhecida arrogância. É gente que acha que sabe a resposta de tudo que o outro tem que fazer. Não tem nem a fórmula para resolver as suas questões, não. Mas a minha vida tá difícil, mas para resolver a sua eu tenho a fórmula certa. Ih, irmãos, não é assim não. Se fosse assim era bom, né? Eu pegava a fórmula para minha vida com outro, não é não? E eu também dava a fórmula que eu tenho para outra pessoa resolver a vida dela. Não adianta, queridos, não adianta. As relações interpessoais, a vida, a caminhada, certo? Ela é maravilhosa, é verdade, mas não é tão fácil como a gente imagina, tá certo? Então, a palavra é essa, quando o mundo, né, avançar em cima de você, com essa arrogância de quem tem a resposta para todas as coisas, meu irmão, minha irmã, escolha a humildade, amém? Escolha ser uma pessoa humilde. Se o mundo inteiro está escolhendo ser crítico, se o mundo inteiro está escolhendo agredir, se o mundo inteiro está escolhendo a falta de paciência, se o mundo inteiro está escolhendo a crítica destrutiva, porque olha, crítica é muito bom. A crítica em si, ela é muito boa, certo? Ela é muito saudável. Por quê? Porque se alguém olha com um olhar crítico essa ou aquela situação, essa pessoa está olhando ali com seu crivo pessoal, amém? Não significa, entretanto, que tudo aquilo que ela tem para dizer esteja correto, mas aquele que critica está procurando, segundo o que se deve fazer, é fazer uma observação equilibrada da situação para dar bons conselhos, para mostrar um ponto de vista que pode ser um ponto de vista diverso, mas, de certa maneira, algo que tem a acrescentar. Mas se não é assim, certo? Porque tem gente que só faz criticar pelo simples prazer de criticar. E olha, as pessoas hoje, meu Deus do céu, estão adorando esse negócio de reclamar. Tá certo? Estão adorando essa coisa de reclama para lá, reclama para cá. Então, querido, querida, sabe o que você faz? Seja humilde. Seja humilde. Busque em Cristo Jesus o grande exemplo da humildade. Deixe o Espírito Santo de Deus forjar em você essa humildade de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque ela vai lhe fazer muito bem e vai fazer bem para todos aqueles que se cercam de você. Quando Jesus disse assim, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, querido, querida, é isso aí. É a gente ter fome e sede de Deus. É essa palavra fazendo a diferença na sua vida. Amém? Olha, eu quero encerrar essa reflexão com você aqui. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem pedido a Deus, não sei a realidade que você está vivendo, não sei quais são os temores e os tremores que estão passando no seu corpo hoje, certo? Em você, na sua realidade prática aqui. Eu não sei, mas Deus sabe, certo? Então a palavra para mim e para você é a gente procurar por todos os caminhos, evitar tudo aquilo, evitar os caminhos que a gente desconfie que aquilo não vai dar em bom lugar. Se afaste, olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Então sabe o que você faz? Você se aquieta e se afasta, certo? Jesus de Nazaré, ele quer mudar a nossa vida, ele quer transformar o nosso caráter e forjar esse algo divino em nós, que teremos certamente, se isso for permitido por nós, porque ele diz ali, eis que estou com a porta e bato. Se você abrir essa portinha, ele vai entrar na sua casa e vai sentar-se à mesa com você. E essa forja, esse moldar o coração vai produzir em nós pessoas marcadas por aquilo que há de mais sublime que a humanidade precisa hoje. É o amor, é o carinho, é a compaixão, é a alegria, é a paz, é a paciência, é o desejo de ver o outro melhor, é fazer todo o esforço, tudo aquilo que tiver ao seu alcance, com amor, com carinho, certo? Para que você veja o outro crescer, ser uma pessoa mansa, uma pessoa que sabe dominar seus sentimentos. Na essência, uma pessoa íntegra.
tá certo? E integridade é tudo que o mundo quer de nós hoje. Gente comprometida com Deus e com o coração humilde diante do Senhor. Então, nesses tempos, e aqui eu encerro dizendo a você o seguinte, em tempos do que a gente está vendo por aí, muita dificuldade, muito estresse, muita angústia, muita preocupação, é tempo da gente brilhar. E a gente vai brilhar para o mundo, irmãos, da maneira como Deus quer que a gente brilhe, tá certo? E Deus quer que a gente brilhe a luz de Jesus de Nazaré. Então, faça o que você puder fazer da melhor maneira, sabendo que faça o que você fizer, você está fazendo para Deus. Amém? E fazendo para Deus, o maior beneficiário de tudo isso será você e todos os que se acercam de você. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, um dia Isaías, o profeta, disse assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. É isso que a gente quer para a gente. Permita, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para que essa luz brilhe de verdade e comece brilhando dentro dos nossos lares, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento dos pais com os filhos, no relacionamento entre os familiares. Que Teu Espírito Santo cuide de cada um de nós e continue sobre o Teu povo, Senhor, como um grande escudo, protegendo o Teu povo, ó Deus. Nos ajuda. Os tempos não estão sendo fáceis e existe aí no mundo um sem número de profetas da desgraça, ávidos, loucos, como o inimigo das nossas almas está, querendo ver o caos, querendo ver o mundo se acabar, querendo ver as coisas ficarem piores, ó Deus, e nós queremos olhar para o futuro com um olhar de esperança, porque Tu és a esperança nossa, Senhor. Portanto, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, e nos dê, Senhor, pela Tua infinita sabedoria, escolhermos as respostas certas para dar a esse mundo tão necessitado do pão e da água da vida. Nós Te agradecemos por isso, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.